queria ser artista desde sempre, desde criança, mas eu não sabia muito bem artista como, né? Não sei pintar, não sei escrever, né? Assim, não sei escrever uma obra, não sabia, mas eu queria ser artista. Aí, quando eu ia entrar na faculdade, meu pai me perguntou o que eu queria fazer. Falei que estava pensando em fazer uma aula de artes plásticas, né, um curso de artes plásticas. Aí meu pai pegou o jornal, abriu lá, né, que naquela época se procurava emprego em jornal ainda. Aí ele abriu o jornal e falou, procura aí na letra A, vê se tem emprego para artista. E aí foi, né, meio chocante, porque é óbvio, não tinha, mas eu não tinha nem noção que o artista cria o teu próprio emprego, né, que é uma coisa diferente, mas naquela época eu não tinha noção, eu devia ter, sei lá, 16, por volta dos 16, 15. E aí eu comecei a pensar em que carreira que eu podia, o que eu podia estudar que não fosse fugir tanto do que eu queria como arte, né? E eu sempre gostei muito de ler, gostei muito de gente, de pessoas, surgiu a psicologia. No meio do curso tinha uma matéria que a gente tinha que falar sobre a morte. E era um estágio que eu tinha que fazer no hospital. E esse estágio pra mim foi muito pesado, não rolou, não consegui ficar, era uma área terminal do hospital e me sugeriram a fazer um outro tipo de trabalho. Como eu já gostava de arte, eu resolvi pesquisar arte tumular, que era no Cemitério da Consolação, né, perto da minha casa, que lá é um cemitério que é um museu a céu aberto, né. Então eu comecei a olhar um pouco as figuras do cemitério e pensar em relacionar isso com psicologia, postura corporal. Comecei a fazer toda uma análise baseada nisso, em posturas. Só que para eu levar isso para a classe, para mostrar isso para as pessoas, não tinha como eu levar todo mundo até o Cemitério da Consolação, embora pudesse ser até legal e diferente, né, uma apresentação. Mas, né, uma faculdade, uma coisa acadêmica, não teria como eu fazer isso. E a opção foi fotografar. E aí eu consegui uma autorização com a prefeitura para eu poder ficar lá durante 6 meses desenvolvendo esse projeto no cemitério. Porque para você fotografar um cemitério você precisa de autorização. Então eu consegui uma cartinha da faculdade e tal, fui para lá e fiquei 6 meses vivendo ali todas as minhas tardes no Cemitério da Consolação. Que foi legal, que eu comecei a entender de luz, hora do dia, que hora que era melhor para fotografar, como que a sombra influenciava na imagem da pessoa. E como a maioria das esculturas que tem lá são figuras humanas, eu comecei a entender muito de postura corporal mesmo, né, e como que a luz influencia no rosto, se bate daqui, que sombra que faz, que pose que fica melhor. Eu comecei a analisar tudo isso junto também enquanto eu estava fazendo o trabalho de psicologia para a faculdade. Esse trabalho foi muito legal, foi meu primeiro trabalho fotográfico. E aí eu montei uma exposição para a sala de aula, né, com essas fotos, expliquei o que cada uma significava e foi aí que começou a minha história com fotografia. Aí rolou paixão, eu descobri que era fotografia mesmo que eu curtia fazer. E ao invés de pegar um estágio de psicologia, eu entrei no estúdio de fotografia de moda como assistente de um fotógrafo e aí a coisa começou. Me deu mais pânico mesmo, assim, de todas, foi o meu primeiro trabalho como catálogo. Primeiro catálogo que eu fiz na vida, porque, na verdade, eu não sabia muito bem usar a luz de estúdio. Eu aluguei uma luz de cinema, porque eu achava que era mais fácil, uma luz chamada Kinoflu, que aqui no... tipo, você liga, é uma luz direta, né? Você liga e pronto, não vai ter um flash. Então, para fotometrar, tudo era mais fácil, ela imitava a luz natural, na verdade. É uma luz que imita a luz natural. E aí peguei essa luz pra fazer a foto, só que assim, deu tudo errado, né? Primeiro, quando chegou lá, eu não sabia ligar muito a luz. Sorte que eu tava com um namorado na época que entendia um pouco mais e ele me ajudou. Fez todas as ligações ali pra mim, me deu um help, mas ele já falou, olha, você se vira com o seu trampo, eu vou embora, né? Não me aluga muito tempo. O cara me deixou lá, ligou as luzes e partiu. Fiquei ali. E aí fui fotografando e tal, quando passou, o dia foi lindo. Quando eu fui buscar as fotos no laboratório, elas estavam assim tremendamente escuras, todas escuras. E não tinha muito o que fazer, perguntei pro cara do laboratório, e agora, né? O cara falou, olha, se eu começar a puxar essa foto aqui,
vai começar a vir grão, vai dar tudo errado, porque você fez muito errado mesmo. Eu não sei o que eu fiz, fotometrei errado, sei lá. Deu errado. E foi muito ruim ter que levar isso pro cliente. E ter que dizer que, tipo, era aquilo que a gente tinha. E foi péssimo, né? Porque eu me queimei com a mulher, que era uma mulher que eu conheci sendo assistente no estúdio onde eu trabalhava antes. Ela ficou bem brava comigo. Como que você apronta um trabalho desse? E aí foram horas de Photoshop, depois... Tô dizendo isso numa época que o Photoshop não era nem tão avançado como hoje. Mas foi meio que esse o meu maior perrengue. Eles deram um jeito, o catálogo ficou bem estranho. Eu achei que ia acabar com a minha carreira como fotógrafo, mas graças a Deus não tinha internet naquela época. Sem trampo, sem muita coisa pra fazer, e aí ficar em casa assistindo televisão não rola. E aí eu inventei de começar a fazer retrato de pessoas na rua. Porque a ideia não estava nem pronta ainda, eu queria sair pra rua e fazer retratos. Porque eu sempre pensei assim, eu sou fotógrafa e mesmo que eu não tenha um trabalho nessa semana, eu procuro fotografar toda semana, porque eu sou fotógrafa, eu tenho que produzir fotos, tenho que fazer fotos, né? E aí, baseado nisso, eu comecei a fotografar pro Authentic Portrait. Os meus amigos fotógrafos achavam que eu era louca. Esse trabalho, ele me passou a perna, na verdade, assim, porque ele me deixou com um nó na cabeça. Quando eu comecei a fazer, a minha ideia era justamente mostrar as diferenças culturais. Como que é uma pessoa, desde fisicamente, né, até os traços físicos mesmo, boca, nariz, como que são as pessoas daquele determinado lugar, até como elas se vestem. Acontece que nessa andança eu quebrei minha cara, porque eu percebi que o mundo está globalizado realmente. As pessoas são iguais em todos os lugares. E assim, dá pra te mostrar uma foto de Paris, Berlim e São Paulo, você não sabe dizer quem é quem. De onde que é essa pessoa, sabe? Então as pessoas, principalmente o público que eu fotografo, que é meio que a galera da nossa idade, né? E é igual em todo lugar. Não tem muita diferença. Então nesse ponto eu digo que eu me quebrei a cara com esse projeto. Que eu comecei querendo mostrar as diferenças e percebi que, 7 bilhões de pessoas, agora é todo mundo igual, sabe? Sou Bia Ferrer, fotógrafa e faço arte na lente.